Bom dia, Andressa, Rosane, bom dia, ouvintes. Estou aqui em Lajeado, polo econômico do Vale do Taquari, uma das 20 maiores economias do Rio Grande do Sul. E vim para cá para ouvir empresários, para ouvir também a comunidade, para ver o que aconteceu, o que está sendo reconstruído e projetar também. E temos histórias boas para contar. Inclusive, eu estou aqui num colégio evangélico Alberto Torres, o SEAT. E aqui do meu lado, quem está acompanhando pela nossa transmissão pelo YouTube de GZH, vê as marcações, a régua que foi usada pelas autoridades, que mostra as marcações das enchentes ao longo das décadas, ao longo dos anos. Nesse pilar não cabe a marcação de 2023, da enchente de 2023. Precisou ser feita numa outra estrutura, lá em cima nos tijolos, já perto do topo deste prédio. E a marcação de 2024, Andressa, Rosane e ouvintes, não deu para fazer nesse prédio não. Vai ser feita no prédio ao lado. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar para contar sobre os planos desse colégio, que vai manter a estrutura aqui, mas vai ter uma estrutura nova, numa área mais segura, e quem vai nos contar sobre isso é o diretor Rodrigo Urich. Em Lajeado, Giane Guerra falando dessa escola que vai ter uma outra estrutura, Giane, mas a imagem que tu trazias na abertura aqui, daquela régua interminável, né, Giane, é bastante emblemática do que vive a cidade. E olha, Andressa, eu me arrepiei quando eu perguntei para o diretor do SEAT, do Colégio SEAT aqui em Lajeado, no centro de Lajeado, que fica a 1 quilômetro mais ou menos do Rio Taquari. Eu perguntei, tá, e onde é que está a marca da enchente de 2024? E não tinha prédio suficiente para colocar a marca. Ali naquela régua onde nós estávamos olhando, a marca vai ter que ser colocada em outro prédio que é mais alto. E ele estava me comentando esse prédio aqui, esse colégio, ele foi projetado na década de 60 e ele foi pensado já a partir do parâmetro da enchente de 1941. Né? Só que vieram enchentes piores. Para começar, antes da gente falar dessa nova estrutura, diretor Rodrigo Urich, como é que ficou a escola depois das enchentes de 2023, mas principalmente da enchente de 2024? Nós tivemos, eu sempre olho para isso assim, né, todo esse abalo emocional das pessoas, né, nos parece isso algo bastante forte, assim, esse olhar para as pessoas. Essa foi a nossa principal ação, assim, eu diria, né? E quando eu falo disso, é também olhar para essas pessoas que, ao mesmo tempo abaladas com tudo isso, estavam aqui juntos conosco, reerguendo a escola, botando essa escola de pé de novo, né? E por que isso? Porque a escola foi arrasada, né? Nós acostumados e habituados e organizados para lidar, sermos resilientes com enchentes ao patamar da enchente 41, fomos abruptamente impactados, né, com o que vivemos em setembro, passando a revisar nosso plano ali. Setembro de 2023. Setembro de 2023. E passando a revisar o plano nosso de contingenciamento à luz da enchente de setembro e novembro. Reconstruindo o prédio e aí veio a enchente de 2024. E daí veio a enchente de 2024, 4 metros acima, né? E de novo nós somos impactados dentro de todo esse contexto que já tínhamos vivido recentemente. E vocês ainda estão recuperando esse prédio, ainda tem áreas e tem coisas a fazer. Isso, há espaços ainda, um espaço nobríssimos nossos que tem a ver com o nosso DNA, com a veia da escola, que é o Teatro SEAT, né? Que a gente hoje ainda não mexeu nele e talvez seja o novo passo para ele nessa nova área que temos projetado, né? E não mais aqui. Nós vamos falar dessa nova área, mas antes eu quero esclarecer para o nosso ouvinte, né? Frisar para o nosso ouvinte que o colégio vai manter essa área aqui na área central, aqui nessa região central de Lajeado. Por que essa decisão de manter a estrutura aqui, apesar de ter essa área nova, grande, para uma nova construção? Há dois aspectos importantes, né? Toda essa trajetória de 133 anos vivendo neste lugar aqui. Hoje temos um dia de sol lindo, crianças brincando, vários bosques aqui que a gente tem dentro do centro de Lajeado, né? Então, uma área super importante para o desenvolvimento pedagógico das crianças, né? O outro ponto também é quando a gente olha para a resiliência em sociedade, né? Nós abandonarmos o centro ou virarmos as costas para o centro não nos parece ser um ensinamento de sociedade para futuras gerações. Então nós precisamos olhar juntos para esse centro, estarmos aqui, firmarmos pé e buscarmos estratégias juntos de prevenção, de análise, de previsão e atitudes para fazer frente, né? Agora vamos mostrar aqui, eu estou aqui do meu lado, Andressa, Rosane e ouvintes, para quem está nos acompanhando pela transmissão, tem um grande cartaz que mostra
já um plano de ocupação dessa nova área que o diretor estava nos falando, do colégio. Então, que eles terão essa estrutura e eles estão planejando junto, discutindo junto com a comunidade como vai ser a ocupação desta nova área. A estratégia de vocês, assim, o que fica aqui e o que terá nessa nova estrutura que, quando estiver toda pronta, vai ter um investimento superior a 50 milhões de reais, diretor? Isso. As principais turmas atingidas que estão, a nossa proposta é de que na nova área a gente atenda inicialmente a educação infantil e séries iniciais, mas mantendo turmas aqui, né? Famílias, a gente tem 5, às vezes 4, 5 turmas por série. Famílias que por alguma razão entendam que precisam ser no centro, vai ser no centro. Outras, ou a grande maioria lá. E se tiver uma nova enchente, as aulas são transferidas para lá enquanto se recupera aqui novamente. Inclusive isso, né? Tem essa possibilidade daqueles que eventualmente estão aqui no centro poderem usar a nova área lá, né? E há um pensamento da cidade para se preparar também a estrutura viária, por exemplo, para essa nova área ter acesso, porque eu cheguei aqui hoje na hora da entrada da escola e estava tomado de carros de pais deixando os filhos aqui. Isso. Nós temos experimentado, né, quanto Lajeado, quanto cidade, quanto Vale do Taquari, o SEAT vive isso também, uma evolução, um desenvolvimento, né? Vocês têm veiculado muito isso, né, do quanto é pujante essa região. E a gente, com isso, enfrenta desafios como esse, né, de mobilidade. Então, aqui no centro, sim, temos desafios com mobilidade urbana. Quando a gente olha para esse novo espaço, para a nova área, a gente, sim, de fato, já tem olhado também para este tema. Inclusive em consonância com as lideranças da nossa região, da nossa cidade, com a prefeitura, pensando em novas ações também que possam trazer qualidade nesse trânsito, nesse viver aqui também. Sim, muito obrigada, diretor Rodrigo Urich. Andressa, fiquei surpresa positivamente com todo esse planejamento que eu estou vendo aqui nessa estrutura e nessa conversa, nesse diálogo que o diretor me relatou que existe com a comunidade. E daqui a pouquinho eu vou passear pelo comércio de Lajeado, vamos? Giane tá bem agasalhada porque aí tá frio também em Lajeado, né, Giane? Tá friozinho, tá friozinho. Saí bem cedinho de Porto Alegre. Ontem à noite estive em Canela também, lá no evento da Associação Comercial de Canela. Aliás, né, Rádio Gaúcha aí pelo interior do estado. E hoje vim aqui para Lajeado, estava bem friozinho. Mas estou bem agasalhada, daqui a pouco eu vou caminhar mais ali pelo solzinho e aí fica mais quente. Estou aqui andando pelo comércio, Andressa. Tua dica, inclusive, né? Deixa eu mostrar aqui onde é que eu tô. Aqui tá, essa rua, ela desce, né? É uma lomba, como o gaúcho diz. E aquele prédio, agora que o Emerson Barbosa está mostrando, a água ficou a 1 metro do teto dele, para quem está nos acompanhando, 1 metro ali do topo daquele prédio, quem está nos acompanhando na nossa transmissão pelo YouTube de GZH. Desse prédio de 3 andares, Jane? Exato, 4. Se tu olhar o térreo, o térreo e mais 3 andares. E faltou só 1 metro para tapar totalmente, o pessoal do comércio aqui me disse. Meu Deus! Pra gente ter uma ideia. Não, porque assim, aqui já é uma subida. Mostra ali, Emerson, na nossa transmissão, por favor. Como é uma lomba, pega a parte mais baixa dessa lomba, né? Já começando a subir, como a Jane está descrevendo, mas para os nossos ouvintes que não estão. Realmente o térreo, 2, 3, 4 andares. Inacreditável. Eu pensei na hora, Jane, que vocês tinham focado aqui, botado a imagem no prédio errado. Não, é isso aí mesmo. Então tu olha para baixo aqui, Emerson, mostra ali a praça. Agora tem umas máquinas aqui, né? Tá tendo uma obra. Então, ou seja, o pessoal segue apostando aqui nessa área, mas essa parte aqui teve prédio que ficou totalmente tomado, né? E provavelmente desapareceu com a enchente do Rio Taquari. Nós estamos cada vez mais próximos do Rio Taquari, porque hoje a minha entrada final vai ser lá daquela praça, da Praça Ney Arruda, do Parque Ney Arruda, de onde eu entrei no ano passado, no Gaúcha Atualidade. Mas vamos conversar aqui com o Fábio Zanella. Eu estou entrando aqui numa loja agora, Vida Lux, uma loja. Eu vou conversar com o Fábio Zanella, porque ele tem o comércio dele aqui no centro de Lajeado, mas ele mora em Estrela, né, Fábio? Isso mesmo, trabalho aqui, a gente tem o comércio aqui e reside em Estrela. E a tua loja ficou tapada, tomada de água? Sim, a loja ficou coberta, né? A gente tem 2 andares aqui, né? Um depósito na parte dos fundos e ela cobriu toda a loja. E lá em Estrela, a tua casa, como é que ficou? Não, graças a Deus lá em casa a gente não teve problema, nem nossos colaboradores, funcionários aqui, nenhum teve problema em suas residências, né? Só aqui na loja mesmo. E tu não conseguia chegar na loja, né? Não, a gente não conseguiu, né? Então a gente teve que aguardar, né? Baixar a água, mais ou menos uma semana, depois deixar o carro do lado de lá da ponte, atravessar a Rio a pé, né? Fazer a volta pelas partes altas da cidade até
conseguir chegar aqui Deixar o carro e vir a pé, viu essa, Andressa? Olha só, que função, né, para conseguir chegar aqui no Não, e a loja tá toda bonita agora, Giane. Eu tô aqui pensando eles estão na reformando, resiliência, mas olha só que viu? interessante, Andressa. Em maio, né, no mês da enchente, vocês não trabalharam, a loja não abriu, mas depois que começou a reconstrução, porque ele trabalha com obra, né? Depois que começou a reconstrução, a demanda foi gigante. Foi gigante. A gente não tinha terminado aqui de limpar a loja, desorganizar, e a gente já, né, uma parte ficou aqui e outra parte já começou a atender muita demanda de reconstrução, né? A gente trabalha com divisórias, com gesso acartonado, né? Então as empresas precisavam, o comércio, né? O próprio colégio SEAT, né, que vocês conversaram antes, a gente fez muito trabalho lá também. E ainda tem muita procura. Ainda tem muita procura. E aí a loja vai ficando. A Andressa comentou, a Andressa, nossa apresentadora que está lá no estúdio da Rádio Gaúcha, ela está acompanhando as nossas imagens pelo YouTube, está vendo ainda que a loja está em reforma e comentou. Então aqui ainda está em obras. Está em obra. Tá. A gente está atendendo, né? A gente tem muito atendimento que faz ligação pelo WhatsApp, por telefone, então a gente continua atendendo, né? E só a loja ficou, em função da demanda, um pouco para trás aí a conclusão aqui da obra. Tá certo, obrigada, Fábio. Andressa, olha só a iniciativa aqui que eu sei que tu vai gostar. Tem uma iniciativa aqui que é da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, que é Compre Local, que foi criada no ano passado, depois da enchente, e para estimular o comércio local. Quem vai explicar um pouquinho, porque essa iniciativa continua, é a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Lajeado, Giselda Han. Tudo bem, Giselda? Tudo bem, Giane. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, no ano passado, no pós-enchente, nós tivemos uma série de ações promovidas pela CDL de Lajeado para estimular o comércio local e dar um auxílio, né, para as empresas que foram atingidas. O principal evento que nós fizemos foi a campanha Compre Local. Né, nós tivemos a enchente em maio, em junho nós lançamos essa campanha e atingimos todos os nossos associados, cerca de 600 associados, todos eles participaram, no sentido de que a gente estava estimulando as pessoas a valorizar as empresas que estavam aqui, para que essas empresas permanecessem nos seus locais. E permaneceram, presidente? Não, algumas delas se mudaram, né? Nós tivemos uma taxa aí mais ou menos de 10% a 20% de empresas que saíram dos seus locais e foram para áreas mais novas, tá? Mas continuaram na cidade? Continuaram na cidade, sim. A gente está aqui no centro, é uma área que tem bastante comércio. E teve bastante gente que acabou saindo daqui? Sim, especificamente, Giane, nessa área que nós estamos, nós tivemos uma redução aqui que deu em torno de 15% das pessoas que trabalhavam nessa região, porque foi a região mais afetada. É uma região que fica muito próxima do rio e aqui a água subiu muitos metros. Mas ter continuado na cidade já foi bom? Sim, exatamente. Procuraram outros espaços seguros, né, onde não vai a água. No ano passado não tivemos Dia das Mães, né, presidente? E o Dia das Mães é uma data importantíssima para o varejo. Tivemos o Dia das Mães, né, foi modo de dizer, mas as vendas foram muito atingidas e as vendas do Dia das Mães são importantes para o varejo. Qual é a expectativa de vocês agora para a data de retomada? Olha, Jane, eu vou te dizer que no ano passado nós fizemos campanha do Dia das Mães. Nós, então, aproveitamos, né? Nós postergamos com todo o mês de maio. Estimular as pessoas a comprar depois. Nós ficamos todo o ano com essa campanha de compra local e atingimos todas as datas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, dos avós, pais, até outubro, então, quando nós iniciamos com a campanha do Lajeado Brilha, que é também a campanha forte de Natal que nós temos aqui. Nós, durante todo o ano, fizemos esse movimento, né, de estimular o compra local, valorizar as empresas, manutenção dos empregos, que era muito importante, e a renda, né, economia circular. E o que está precisando agora? Para a gente encerrar nossa entrevista, vocês estão precisando de alguma coisa aqui? O varejo de Lajeado está precisando? Olha, nós precisamos cada vez mais estimular o comércio local, né? Nós precisamos cada vez mais que as pessoas valorizem, continuem valorizando as empresas daqui, né? Nós temos recebido algum auxílio, né, dos municípios, de instituições de fora, mas o importante é realmente incrementar as vendas no nosso município. Tá certo. Obrigada, presidente Giselda Han, que é da CDL aqui de Lajeado. Agora eu vou circular mais um pouquinho e vou a pé até a beira do rio, Andressa. Na minha próxima entrada eu vou estar lá, na beira do rio Taquari. Obrigada, Giane, trazendo esses relatos aí do pessoal que se reinventa, né? Que vai criando formas como essa, né, Giane? De um Dia das Mães tardio no ano passado para não perder essa data que é especial para o comércio, né?
Que já estava bastante afetado. Dia das Mães prolongado, me chamou a atenção isso na fala da presidente da CDL. Aliás, aqui em Lajeado tem uma estimativa, inclusive, do presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Joni Zagonel, que conversou conosco no programa no ano passado, quando eu estive aqui, de que 800 empresas tenham sido bastante atingidas pela enchente no ano passado. Bastante atingidas. E a maior parte delas é do comércio. E aí, em Lajeado, já deu tua caminhadinha, Giane? Dei, Andressa. Inclusive, antes de vir aqui para o Parque Ney Arruda, eu, aqui na beira do Rio Taquari, eu dei uma paradinha numa loja, Casa das Toalhas. A dona é a Yumi Mantovani, agradecendo bastante a Rádio Gaúcha que trouxe informações que para eles foram essenciais. Aliás, essa empresária, ela também citou que ela recebeu o alerta da prefeita, hoje prefeita, na época vice-prefeita, Gláucia Schumacher, que dizendo que, pessoal, a cheia vai ser pior do que a de setembro de 2023, o alerta na cheia do ano passado. E aí ela correu para a loja e conseguiu tirar as toalhas, a mercadoria dela, ela vende toalhas principalmente, e ela conseguiu tirar as toalhas e salvar a mercadoria por causa disso, porque a água também atingiu a loja dela, que fica numa parte alta da área central, mas ela disse que vai continuar ali. E na mesma toada do diretor lá do SEAT, dizendo que não podemos abandonar o centro de Lajeado. Então, achei importante fazer esse registro aqui. E eu estou agora aqui no Parque Ney Arruda. Eu estive aqui no ano passado com o Gaúcha Atualidade, mostrando, né, como isso aqui estava destruído, os brinquedos da pracinha. Daqui a pouco o Emerson vai mostrar as imagens, os brinquedos da pracinha destruídos. Pode mostrar ali, Emerson, que agora já estão reconstruídos. A praça foi revitalizada. Os brinquedos que o ex-prefeito Marcelo Calma, inclusive, disse que escolheu, porque eu vi uma vez nós comentando na Rádio Gaúcha que são brinquedos que provocam as crianças, né, a brincar com risco controlado, né, estimula as crianças a fazerem movimentos diferenciados. Olha lá, tem um pai brincando com o filho lá no brinquedo, coisa bacana, assim, com grama. Quando nós viemos só tinha barro aqui, porque fica na beirada do Rio Taquari. Eu estou aqui com a prefeita Gláucia. Prefeita, 6 meses de limpeza? Esse foi o tempo que vocês levaram para limpar a cidade de Lajeado? Exatamente. Bom dia, Giane, pessoal da Gaúcha. Foi muito diferente de todas as enchentes. Lajeado está acostumada a viver com enchente, né? Então ela vinha, tu limpava durante uma semana e recomeçava de novo. Então essa tragédia foi completamente diferenciada. Estava falando em cerca de 6 meses, mais ou menos até o final do ano a gente ainda estava limpando, muita lama, muita demora, para daí sim começar a própria reconstrução, né? Que é recomposição de vias, iluminação. E hoje a gente, estando aqui no parque, né, já começa a ver que a vida está voltando ao normal, dá para perceber isso na cidade de Lajeado. Mas ainda temos as imagens que nos lembram, né? A prefeita me chamou a atenção, o Emerson vai mostrar aqui, nosso técnico aqui da nossa transmissão pelo YouTube de GZH, tem um pedaço da balsa que colidiu com a ponte aqui na 386, né, prefeita? E tem os pedaços dela ainda aqui no Rio. Exatamente, e essa balsa que ocasionou uma demora ali na reconstrução da ponte, então ficamos muito tempo parado, o trânsito, além de nós ter perdido a ponte na RS 130, né, que nos deixou sem acesso à parte alta do Vale do Taquari, nós ficamos aqui com essa ponte em recuperação, foi liberada agora, no início desse mês. Então, passado 1 ano que a gente está retomando a logística do Vale do Taquari. Certo. E para falarmos então dessa reconstrução, o que está sendo feito de diferente? Porque nós estamos falei com comerciantes que vão continuar no centro, outros estão procurando outras áreas. Para o poder público, o que está sendo feito de diferente e o que o poder público ainda precisa fazer? Nós temos 2 pautas, né? A pauta da prevenção, de como vamos trabalhar se vir outra grande tragédia, então não podemos esquecer essa pauta, e a pauta da reconstrução, que começou, como eu falei, limpeza, vias novas, iluminação, mas a nossa principal preocupação agora é com as áreas que foram destruídas, as áreas que a gente chama de zona de arraste, né? Então, primeiro tem que entregar as casas para o pessoal que está nos programas de moradia, porque daí quando ele recebe essa casa nova, ele vai nos doar esse terreno, e depois tem os terrenos que eles não estão contemplados nesse programa. Nós temos uma população que não foi contemplada em programas federais e estaduais pela renda, mas também tem o seu terreno lá que não poderá ser usado, né? Então esse é o próximo pleito de todos os municípios aqui do Vale do Taquari. Estamos falando em conjunto com o prefeito, com demais prefeitos, que precisamos de recurso para desapropriar essas áreas e fazer parques. Porque se tu não toma essa área, se o poder público não toma essa área, ele vai ser retomado pela população. E daí
vem outra tragédia e a gente vive o mesmo drama. Importante isso, né? Não é só na região metropolitana, então. Aqui também, viu, Andressa? Os prefeitos precisam se unir para conversar junto e fazer um planejamento em conjunto, porque são decisões que pegam o território de mais de uma cidade. Obrigada, prefeita Gláucia Schumacher. Obrigada e bom trabalho aí, para o trabalho que ainda precisa ser feito dentro dessa recuperação, Andressa. Andressa, olha na imagem ali, o Arthur Gabriel, 4 anos. Falando em recomeço, no ano passado ele fez uma cirurgia, botou uma prótese, ficou engessado um bom tempo, no período da enchente. Agora está aqui brincando nessa pracinha no Parque Ney Arruda. A família construiu uma casa nova porque perdeu a dela em Cruzeiro do Sul. E esse é um recomeço, um exemplo de recomeço. E com ele eu encerro o programa de hoje, a minha participação aqui de Lajeado, Andressa. Pelo amor de Deus, adultos podem brincar naquele balanço tirolesa ali, Jane? Não tem placa dizendo que não, então eu presumo que sim. Aqui pertinho da BR-386, Andressa. Vem com a Antônia e eu trago a Tênia e o Gael. Eu gostei. Ponto de encontro pra gente. Que legal essa pracinha mesmo. A gente já tinha falado dela em outras ocasiões e a Jane mostrando lá.